Olha, gente, pelo tudo que indica, que a gente está percebendo, eu acho que muitos de vocês estão percebendo que pelo menos aqui na Europa, nós provavelmente vamos enfrentar graves problemas, graves distúrbios econômicos. Raramente no passado nós vivemos no meio de tantas emoções e do que agora no discurso da pandemia, que já se arrasta há quase 2 anos. E isso está levando cada vez mais a uma crescente agressão e violências da polícia e também, em parte, de certos grupos de manifestantes. Os protestos são literalmente espancados com canhões de água, gás lacrimogêneo e bastões. Mesmo pessoas comuns, pessoas como você e eu, pessoas que têm medo da vacinação, pensionistas, mulheres e crianças, tornam-se vítimas das pancadas policiais. A esse ponto nós já chegamos aqui. E assim, a paz social está no fim em muitos países europeus. Especialmente aqui na Alemanha, como também na Áustria, onde a gente está à frente de uma possível vacinação obrigatória. Ondas de protestos vêm a aumentar cada dia. Tudo isso leva a uma divisão da sociedade e a dúvida cada vez mais maiores na política e na democracia. Agora, nos últimos dias, muitos especialistas já avisaram, já alertaram sobre possíveis problemas altamente explosivas que podem levar a perturbações maiores, alimentadas pelo aumento dos preços de energia e dos alimentos e pela evolução inflacionista. Não há dúvida que estamos a enfrentar graves agitações socioeconômicas que podem exceder tudo o que já experimentamos nos últimos tempos. As ondas de protestos contra as medidas impostas pelo Estado, que foram apertadas em muitos locais, não estão a abrandar. Há semanas que milhares de pessoas na Europa têm vindo a sair às ruas para se manifestarem contra novas restrições às suas liberdades, bem como contra uma próxima vacinação forçada. O Estado está cada vez mais a reagir com violência para cortar os protestos na sua origem. Os tribunais acelerados condenam suspeitos de causar problemas, os chamados contrários e negadores, com pesadas sentenças destinadas a servir de dissuasão. Isso nós também já vimos, que os políticos ultimamente exigem que os tribunais condenam mais rápido, com mais força. E, pois é, essa é a nossa democracia. Os jornais, os principais jornais aqui na Alemanha, inventaram o termo Corona RAF. RAF, não sei se vocês lembram, era um grupo que foi chamado de terroristas.
Hoje em dia, nós, os que vão nas manifestações, são cada vez mais comparados com esse grupo. Criminosos, assassinos, extremistas da esquerda, da facção do Exército Vermelho, que deixaram carros explodirem, atiraram em pessoas nas ruas, assaltaram bancos, ocuparam embaixadas e sequestraram aviões nas décadas de 1970 a 1990. Isso, comparar o povo que vai às manifestações com esse grupo, é simplesmente inacreditável. A que ponto que nós chegamos hoje em dia? As ações governamentais na pandemia, especialmente a política de vacinação, estão a polarizar a sociedade como não acontecia desde a crise dos refugiados. A Europa é considerada há muito tempo o epicentro da epidemia global, tal como anunciado pela Organização Mundial de Saúde em dezembro de 2021. Contudo, medidas pandêmicas cada vez mais novas e mais rigorosas estão a conduzir não só a protestos, mas também a um enfraquecimento duradouro das economias europeias. A isso junta-se a espiral inflacionista que se desencadeou globalmente, devido às políticas de dinheiro barato dos bancos centrais, bem como as restrições às cadeias de abastecimento durante a pandemia, que levou a uma escassez de abastecimento por muitos bens. Já não exclui a hiperinflação a médio prazo, mas vê-a mesmo com um perigo real que irá ocorrer a partir de 2022. O índice de preços de alimentos da ONU, que é uma medida de variação mensal dos preços internacionais de alimentos. Isso consiste na média de 5 índices de preços de grupos de mercadorias ponderados pela média das cotas de exportação de cada um desses grupos. Sempre que há um aumento maciço no índice de preços de alimentos, há uma agitação global. Por exemplo, a inflação alimentar desempenhou um papel importante no surto da chamada Primavera Árabe, que levou a protestos, revoluções e, por vezes, mudanças de regime no norte de África e no Médio Oriente. De fato, só em 2021, o índice de preços de alimentos aumentou de forma alarmante para 134,4 em comparação com 57,8 em 2003. Tomemos o trigo como exemplo. O grão é um dos pilares mais importantes do abastecimento alimentar mundial, mas o seu preço está a subir continuamente. Embora ainda fosse de 113,28 euros por tonelada em novembro de 2016, subiu para 277,7 euros em novembro de 2021. Essa tendência vai continuar a intensificar-se no futuro, aumentando o risco de motins alimentares. Os resultados empíricos mostram que entre janeiro de 1990 e janeiro de 2011,
o aumento dos preços dos alimentos levou a uma agitação política crescente, enquanto a volatilidade dos preços dos alimentos foi associada a uma diminuição da agitação política. Esses resultados são consistentes com os da literatura microeconômica aplicada sobre o impacto dos preços dos alimentos no bem-estar. Outros números mostram o quão perigoso isso pode ser. Em 2020, os preços dos Estados Unidos subiram cerca de 3%, cerca do dobro da taxa de inflação. Isso colocou uma pressão particular sobre os americanos mais pobres, que gastaram mais de 1/3 dos seus rendimentos em comida. Especialmente em países onde grande parte da população vive à beira da fome, isso representa uma ameaça real. O Brasil, por exemplo, registrou o aumento mais rápido dos preços dos alimentos em relação à inflação no primeiro ano da corona, 2020. Na Nigéria, onde a família média já gasta mais da metade do seu rendimento em alimentos, houve mesmo ataques a agricultores a esse respeito, enquanto que na Índia houve protestos de agricultores. No Sudão, o preço do pão duplicou devido à inflação de 3 dígitos, levando a protestos contra o governo militar civil. No Líbano, os preços dos alimentos quadruplicaram, provocando a raiva popular. E sobre isso, nós sempre, no passado, nós já comentamos que nós vamos provavelmente ter grandes mudanças, grandes protestos no mundo inteiro. Inclusive, e isso vai ser uma novidade na Europa, que nós aqui, nós não estamos acostumados. Mas do jeito que está, nós vamos, muito provável, ter muitos protestos mais fortes, mais graves nos próximos meses. Essa é a expectativa que nós temos. Na esperança que não aconteça. Forte abraço, gente. Até mais.